Eu vou até o 24, depois eu pulo e vou para o 35. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. E diz a palavra que Jesus foi com ele. No versículo 35, Jesus parou no meio do caminho, atendeu aquela mulher. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Jairo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Tem uma versão que ainda é mais taxativa. Jairo, tua filha está morta. Por que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Presta atenção que ele escolheu os discípulos que iam acompanhar ele. Amém. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar diz: porque vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João. Não é? E entrou com eles onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e que o Espírito Santo de Deus venha aplicar essa palavra à nossa vida, ao nosso momento, aos nossos desafios, às circunstâncias que cada um de nós estamos enfrentando, para que o teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós. Muito obrigado, te agradecemos pela tua palavra e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós terminamos domingo passado, querido. Domingo passado nós terminamos o culto. Eu posso voltar atrás só para ver aqui. E eu fiz uma pergunta no final. Aliás, eu fiz uma afirmação no final. A solução do seu maior problema em qualquer área da sua vida hoje depende de uma decisão sua. Foi assim que eu terminei o culto domingo passado. Não é uma decisão dos outros. Só você é que pode tomar essa decisão, baseado na mensagem que eu tinha pregado sobre o filho pródigo. E hoje eu repito, querido, a solução de um problema na nossa vida, por maior que ele seja, por mais assustador, desafiador, por mais que nos pareça impossível, depende de uma decisão nossa, não dos outros. Amém. Não da família, não depende da minha esposa, do seu marido, não depende da sua mãe, do seu pai, do seu filho, depende de nós. É uma decisão que nós é que temos que tomar. Amém, querido? Amém. E nós usamos no domingo passado o exemplo do filho pródigo. A vida dele, não é cada um, querido, é responsável para fazer o que quiser. Agora, lembre-se que você pode fazer a decisão que quiser, a escolha que quiser, mas também
lembre-se que você vai colher as consequências da decisão e da escolha que você fizer. Amém? Amém. Então nós falamos do filho pródigo. O filho pródigo, a primeira decisão dele é ir embora de casa. Cansou da casa dele, do pai, da mãe, das regras, das ordens. E foi embora. Me dá a herança, eu quero ir embora. Foi, gastou tudo. Aí começou a passar fome, passar necessidade. E aí, o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. Diz que ele caiu em si. Ele tomou uma decisão e voltou para a casa do pai. E foi abençoado por Deus. Veja só, queridos. Lembrando ainda do filho pródigo, tudo que ele fez antes foi uma decisão dele. O pai não botou ele para fora de casa. A mãe não botou. Ele tomou a decisão. Eu vou embora. Eu quero liberdade, eu quero independência. E quero distância. A gente tem direito a fazer o que quiser, querido. Agora, aguenta as consequências. Amém. Amém? Amém. E ele foi parar no meio dos porcos. E eu dizia, querido, às vezes um filho, para voltar para a casa do pai e da mãe, ele tem que passar por muita luta, necessidade, doença, dívida, desemprego. E aí quando ele vê que chegou do jeito que não dá mais, ele volta para onde? Para a casa do pai. Né? Então você vê, ele tomou a decisão, assim como ele tomou a decisão de ir para fora e colheu as consequências, ele também tomou a decisão de voltar para casa. E colheu resultados além do que ele esperava. Porque ele queria só ser um trabalhador do pai dele. E o pai deu muito mais do que ele esperava. Esse é o Deus a quem você serve. Amém. E quando você volta de coração aberto, você abre o teu coração, fala para Deus: Deus, estou arrependido, pequei, Pai, tenha misericórdia de mim. Ele não te bota lá como um trabalhador, ele dá muito mais. Ele teve sandália, ele teve anel, ele teve um churrasco, ele teve uma festa, ele teve uma celebração. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Né? Então aqui nós vemos nesse texto que eu acabei de ler com vocês, a história, né, de um pai que estava vivendo um momento desesperador. Pai e mãe passam em momento desesperador por causa de filhos. Esse pai aqui, querido, estava passando por um momento desesperador, um momento de vida ou morte por causa de uma filha de 12 anos. Uma menina, uma criança. Pai e mãe, em geral, eles fazem tudo pelos filhos. Amém, querido? Em geral, todo pai e toda mãe faz o que possível. E esse pai, vendo que a sua filha estava doente, esse pai dá a entender, querido, que ele era principal na sinagoga, ele tinha uma condição financeira, ele tinha um status, ele tinha uma posição, ele tinha um cargo, ele tinha recursos. Dá a entender que esse homem usou todos os recursos que ele tinha para cuidar daquela filha. E ele vendo que a garota ia de mal a pior, ele entendeu, queridos, que aquele problema dependia de uma decisão dele. Ele era o pai. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar aqui esperando minha filha morrer. Amém, queridos? Amém. Né? Ele dependia ele disse: não, eu tenho que tomar uma decisão. E não sei como, querido, eu estou aqui deduzindo pela palavra de Deus, em algum momento ele tomou a decisão: bem, já que não tem solução nisso, naquilo, eu vou buscar Jesus. Certamente esse homem conhecia Jesus. Glória a Deus. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quem sabe já tinha até visto, porque ele já chegou com todo o roteiro preparado, né? Ele se prostrou, vai lá, toca, bota a mão na cabeça da minha filha, salva ela, traz a vida. Ele já sabia o que Jesus fazia. Amém? E ele pegou, foi atrás de Jesus,
né? Apesar de ser um oficial da sinagoga, né? É um dos principais. Veja só, querido, ele teve humildade para descer do salto dele, do cargo dele, do principal que ele era, da autoridade que ele teve uma humildade de se meter no meio de multidão, se meter no meio do povo e se prostrar aos pés de Jesus. Veja só, querido, esse homem, para tomar essa decisão, ele teve que quebrar uma porção de barreiras dentro dele. Porque às vezes você fala para uma pessoa, vai lá, rapaz, vai lá. Eu me humilhar? Né? Esse homem aqui, para se prostrar aos pés de Jesus, primeiro entrar no meio da multidão, porque ele era um homem de sinagoga, não era um homem de multidão. Chegar diante de Jesus, se prostrar no chão, né? Ele teve que vencer uma porção de barreiras, de quebras, de padrão, sei lá, ele teve que quebrar. Às vezes, querido, para a gente ver Deus agir na nossa vida, a gente tem que ter humildade, queridos. Amém. Como disse agora mesmo aqui, o Amorim, né? Tem horas que você tem que ter humildade, Senhor, eu preciso da tua ajuda na minha vida financeira. Amém. Glória a Deus. Ele está falando isso certamente por causa do que eles estão estudando lá em cima, as orações poderosas, né? A Escola Bíblica está estudando orações poderosas. Certamente ele está falando isso em função. Tem horas, querido, que a vida financeira você tem que orar a Deus. Deus, abre portas na minha vida. Deus, me ajuda a ganhar dinheiro. Deus, me mostra onde é que está a provisão, aonde é que está a solução. Tem horas que a gente tem que orar a Deus, né? Então tem que ter humildade, querido. Amém, querido? E esse homem teve a humildade, primeiro, de ser um homem que era principal, que era oficial, de se meter no meio da multidão. Segundo, de se prostrar aos pés de Jesus. Então, já trazendo isso para a nossa vida, querido, para a gente, às vezes, tomar uma decisão que vai fazer diferença, uma decisão que vai resolver problemas, uma decisão que vai trazer uma solução para aquilo que está nos desesperando, a gente tem que vencer umas barreiras. Amém. A gente tem que vencer uns obstáculos. Vai exigir de nós não é só fé, mas também coragem, Amém. mas também ousadia, Amém. intrepidez, Amém. pedir. Tem gente que não sabe pedir, queridos. Eu pedir? Deus me livre. Ué. Então a gente tem que vencer umas barreiras, a gente tem que ter humildade. Outra coisa aqui que eu fiz questão de frisar, a gente tem que ter insistência. Amém. Diz que ele pediu a Jesus com insistência. Quem aqui reconhece? Eu sou uma pessoa que eu sou insistente. Amém. Eu às vezes não aturo não, mas por exemplo, vai na farmácia, aí o remédio é caro, dá para fazer um preço melhor? Aí ele, tem 5%. Não, 5% não, dá para fazer um preço melhor? É remédio de uso contínuo? Eu sou médico, né? É remédio de uso contínuo, o paciente precisa disso, não dá para... peraí, né? Eu descobri aqui que o senhor é assinante do Globo, tem um desconto especial para o senhor. Olha, queridos, eu só consegui isso porque eu insisti. Glória a Deus. E não foi 5% não, minha gente. Então, tem horas que na vida, querido, a gente tem que ser insistente para chegar onde Deus quer nos levar. Amém? A gente não pode se deixar parar pelas barreiras, pelos impedimentos, pelas ameaças, pelos ataques, né? A gente tem que ter insistência para fazer o que tem que fazer. Amém.
De alguma forma, querido, esse homem aqui já tinha passado por provas anteriores. Porque Jesus, na verdade, viu no coração daquele pai, Jesus viu verdade no coração daquele pai. Amém. Não é? Jesus viu uma fé ali, verdadeira, genuína, apesar dele ser um principal da sinagoga, que seria assim a religião oficial, né? E que Jesus veio trazer tudo diferente, né? Apesar, Jesus viu nele, aquele homem, uma fé verdadeira, uma fé íntegra, um homem que não se deixou amarrar por limites, por barreiras, por impedimentos, se meteu no meio do povo, se jogou no chão, se prostrou diante de Jesus, insistiu com Jesus para que fosse cuidar da filha dele. Jesus gostou de... Jesus, de alguma forma, ele viu que aquele homem tinha um coração bom. Amém. Aí diz a palavra que Jesus foi com ele. Glória a Deus. Provavelmente esse pai se acalmou. Amém. Eu creio que nós, nos nossos desafios, se a gente tivesse a certeza que Jesus está conosco, do nosso lado, a gente também se acalmaria. Glória a Deus. Amém? Amém. E tem horas que a gente se esquece que Ele está do nosso lado. É verdade. Que Ele está ao nosso lado, É verdade. nos ajudando, mostrando o caminho. O anjo do Senhor Glória a Deus. está ao redor daqueles que o temem Aleluia. e os livra. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Só que nós, querido, como Jairo, caminhando com Jesus, às vezes também somos surpreendidos por coisas que a gente não esperava. Eu estou com Jesus. Quem está com Jesus aqui? Amém. Né? Às vezes eu chego para os funcionários da igreja, eles estão sozinhos aqui. Está um deles aqui sozinho, aí eu entro, eu pergunto, e aí, Jesus está aqui contigo? Tá, pastor, Jesus está comigo. Aleluia. Eu sempre pergunto a ele, e aí, Jesus está contigo? Não, Jesus está aqui comigo. Né, queridos? Ele, às vezes, nós caminhando com Jesus, pergunta para o teu irmão, meu irmão, Jesus está contigo? Ele está aí do teu lado? Jairo estava caminhando com Jesus, querido. Estava no meio do caminho. Estava com expectativa no coração dele, fé no coração dele, pensando na filha dele. Aleluia. Só que nós, como Jairo, querido, às vezes, mesmo caminhando com Jesus, a gente é surpreendido por coisas que a gente não esperava. Obstáculos que aparecem no meio do caminho, interferências que aparecem no caminho, coisas que não estavam no nosso plano, que vêm de fora. Jairo estava caminhando com Jesus e, de repente, uma mulher parou Jesus. Glória a Deus. Jesus foi parado por uma mulher. E olha que interessante, querido. Mulher para até Jesus, querido. Mulher, quando quer parar alguém, ela para mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Mas presta atenção que interessante. Jesus foi parado por uma mulher que vivia uma situação desesperadora há 12 anos. Olha que similar. Não sei falar o resto. Isso aí. Então presta atenção, querido. A mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. A filha de Jairo tinha que idade, querido? 12 anos. Como às vezes as coisas são iguais, né? E essa mulher vivia essa situação, uma hemorragia que já durava 12 anos. Diz o texto que ela já tinha gastado tudo, já tinha terminado tudo, que não tinha mais a quem recorrer. Quer dizer, era uma mulher que, como Jairo, também vivia uma situação que era questão de vida ou morte. Amém. Talvez tenha alguém aqui assim, querido. Vivendo hoje uma situação na sua vida que é questão de vida ou morte. Talvez com um filho, talvez na sua própria vida, alguma coisa que você já vai encarregando há vários anos sem uma solução. E essa parada de Jesus aqui com essa mulher, que Jesus ainda teve um diálogo com ela, deve ter sido uma prova para Jairo. Pois logo agora que essa mulher tinha que aparecer,
Minha filha está lá morrendo e essa mulher agora aqui. Dá a entender, queridos, pelo texto, dá a entender que Jairo ficou esperando, ficou aguardando, que Jairo teve paciência de esperar Jesus fazer o que ele estava fazendo na conversa com a mulher, atendendo a mulher, não é? Se dirigindo à mulher. Querido, quando a gente toma uma decisão, que a gente quer ver alguma coisa mudar na nossa vida, a gente tem que ter paciência de esperar. Amém. Agora faça essa pergunta, meu irmão, você é uma pessoa que tem paciência? Paciência, querido, é fruto do Espírito Santo. Se você diz, eu não tenho paciência nenhuma, então, minha irmã, vai beber água com o Espírito Santo, vai beber do Espírito Santo, vai comer do fruto do Espírito Santo, porque paciência é fruto do Espírito Santo. É fruto de vida com Deus. Onde você vê uma pessoa impaciente, não tem paciência nenhuma, está faltando Deus ali. Vida com Deus. Amém? Que ninguém nasce com paciência. Né? Você foi visitar o filho da tua vizinha. Ah, que criança linda. Nasceu com tanta paciência. Algum deles nasce, querido, sem paciência nenhuma. Berram feito uns condenados. Tira a paciência da mãe e do pai. Não é verdade, querido? Então a gente, estou falando com a gente, querido, está passando por provação, está passando por luta. A gente, quando pede a ajuda de Deus, clama a Deus, ora a Deus, vai atrás de Jesus, se prostra, pede a ajuda dele, a gente tem que ter paciência de esperar. Amém. Qual é a resolução? Como é que aquilo ali vai se desenrolar? Né? Qual é, porque é o que a gente fala sempre, Deus tem plano? Tem. Deus tem propósito? Tem. Mas o plano e o propósito de Deus é um processo, querido. Amém. Não é assim da noite para o dia? Amém, querido? Amém. Então a gente tem que ter paciência, né? E esse dá a entender que Jairo, além de ser um homem, ele era do alto, mas ele tinha humildade, ele também tinha paciência, ele tinha fé, né? E aqui nós vemos que às vezes, no caminho da bênção que Deus tem para nós, interferências vão aparecer, interferências que vêm de fora. No caso aqui foi uma mulher, mas presta atenção, diz que ele, Jesus, ainda falava com a mulher. Jesus estava encerrando ali o ministério dele ali com a mulher, quando veio um outro tipo de interferência. Vê como que Jairo também foi provado. Eu tenho falado de provação e tenho mostrado na Bíblia, querido, que provação está na Bíblia. Amém. Porque como começa a falar de provação, está amarrado em nome de Jesus. Amarrado está você na cadeira que nunca vai sair desse lugar. É verdade. Amém? Porque a provação é necessária. É difícil de entender, mas ela é necessária, ela tem utilidade, ela tem finalidade. Amém? Diz a palavra que Jesus ainda falava quando veio outro tipo de interferência aqui. Podemos dizer que veio outro tipo de provação. Só que agora, querido, nós podemos dizer que essa interferência veio do núcleo familiar de Jairo. Veio da própria casa de Jairo. Está escrito aí na Bíblia. Não é? Vieram os parentes, vieram pessoas que eram da família, né? E dizendo palavras negativas. Presta atenção, querido. Às vezes a nossa maior luta de fé é dentro de casa. É verdade. Aqui ninguém vive isso, então ninguém disse amém, né? Amém. Às vezes é no meio da nossa família, é no meio da nossa parentela. Ali é que é a nossa maior prova. É ali que você ouve palavras negativas, é ali que você ouve palavras pessimistas. Ali é que riem de você, Jesus riram dele, não é? É ali que debocham de você. Aqui ninguém vive isso, né? É ali que às vezes você ouve coisas que derrubam completamente a sua fé.
E o que aconteceu, querido? Chegou alguém da casa de Jairo e disse: Jairo, tua filha já morreu. Como eu disse, numa outra versão, diz assim: tua filha já está morta. Por que você ainda incomoda o mestre? Presta atenção, querido, que Jesus estava de olho em Jairo. Assim como ele está de olho em você. Amém? Amém? Jesus está de olho em você. Jesus estava de olho em Jairo. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo. Apenas creia. Amém, querido? Né? Sempre que a gente está toma uma decisão, queridos, de algo que é importante, estou tentando fazer algo novo, estou querendo fazer algo diferente. Sempre que a gente está fazendo, que era o que Jairo fez, né? Jairo foi procurar a ajuda de Jesus. Talvez ele nunca tenha feito isso antes, talvez ele tenha assistido, mas sempre que a gente está fazendo alguma coisa nova, você está fazendo alguma coisa importante na tua vida? Está tentando alguma coisa? Sempre que a gente vai tentar, queridos, vão vir dúvidas, vão vir certezas, vai vir até medo. E Jesus foi no ponto: Jairo, não tenha medo, não temas, apenas creia. Presta atenção aqui, querido. A fé, ela se instala no nosso coração por palavras. Amém? Amém? Mas as dúvidas, as incertezas e os medos também se instalam por palavras. Então, velho, a tua filha já morreu. Foi o ataque. Tua filha já morreu. Está roubado, meu irmão. Tua vida acabou. A casa caiu. Isso é uma palavra que vem de cá. Aí Jesus se virou para ele: Jairo, não temas, apenas creia. Então presta aqui, querido, a gente aprende. Para cada palavra pessimista que você ouviu, repita 7 vezes uma palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. O Senhor é a minha fortaleza, com Ele eu salto muralha. Amém, querido? Dizem aqueles que estudam, queridos, que o poder de uma palavra negativa é 7 vezes maior que o poder de uma palavra positiva. Falei certo, querido? Que a palavra negativa, ela tem muito mais força. E é engraçado, querido, que a gente às vezes acredita mais no negativo, no pessimismo, do que acredita na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Né? Tem uma turma aí que tem uma fé no ataque do diabo. O diabo está atacando. O diabo tem uma fé no diabo, meu gente. E não tem fé em Deus, que é a tua fortaleza, que é o teu socorro bem presente. Amém? Então veja que aqui Jesus ensina para nós, querido, quando você ouvir uma palavra pessimista, negativa, que te bota para baixo, você revida com uma palavra positiva, baseada. Jesus disse para ele: não temas, apenas creia. Tem uma versão que diz: não temas, continua crendo, continua acreditando, acreditando no que você veio buscar em mim. Amém, amém, querido? Então, como é que eu revido uma palavra negativa? Você não conhece ninguém que fala coisas negativas perto de você? Não conhece ninguém. Então, quando uma pessoa fala algo negativo, em vez de você dizer: está repreendido em nome de Jesus, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O anjo do Senhor está ao redor da minha vida para me livrar. Eu descanso à sombra do Altíssimo. Querido, você vai irritar a pessoa de uma tal forma que ela vai sair até da tua presença. Porque ela pensava te botar para baixo, né? Botar você
no negativo, no pessimismo, na incredulidade, na dúvida, e você rebate. Então, querido, a gente rebate as dúvidas, o medo, a incredulidade com a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Deus é bom? Amém. E Jesus fez isso. Chegando na casa de Jairo, segundo ponto aqui, querido, a casa estava um alvoroço. Os ânimos estavam alterados. Lá na tua casa, às vezes, os ânimos ficam alterados? Ficam. Lá na casa de Jairo estava pior, querido. Parecia que um velório já tinha se instalado lá, né? E aí Jesus, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi um momento detox, né? Ele fez um momento detox ali, né? Ele fez uma limpeza ali, ele fez uma purificação ali, ele colocou uma ordem ali dentro daquela casa, daquela desorganização, cada um falando uma coisa, ela já morreu, Jesus, ela não morreu, aí riram de Jesus, a outra versão diz que debocharam de Jesus, né? Aí Jesus, primeira coisa que Jesus fez, querido, presta atenção, foi desmentir as palavras que trouxeram para ele de dentro da casa dele. Amém. Glória a Deus. É desmentir aquela informação, queridos. Amém. Jesus disse, olha, a criança não está morta, mas dorme. Amém. Primeira coisa que Jesus fez, primeiro ele botou, segundo, ele mandou que saísse todos. O pai, só ficou o pai, a mãe e 3 discípulos. Teve discípulo todo lá de fora, querido. Amém? Só depois que Jesus fez essa limpeza é que ele entrou no quarto onde a menina estava. Amém, querido? Amém. Né? Depois dele se livrar dos que riram, dos que debocharam, né? Ele botou para fora. Glória a Deus. Me diz uma coisa, querido, você acha que uma pessoa às vezes pode atrapalhar de um milagre acontecer? Uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa do contra, né? Você está contando um plano e vai dar tudo errado, isso não vai dar em nada. Mas na tua família não tem assim, não. Tem. E está perdendo teu tempo, está jogando dinheiro fora. Então Jesus, até, querido, Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, ele diz, eu vou levar o pai e a mãe, que pai e mãe, que é o melhor para o filho. Amém. E vou levar os meus 3 principais, que era Pedro, João e Tiago. Os outros ficaram lá de fora. Talvez eles ainda estavam em treinamento. Aliás, aqui é o início do ministério de Jesus. Tanto que Jesus diz, não contem para ninguém. Porque Jesus não queria ainda ser popular. Ele estava iniciando o ministério dele. Então ele disse, não contem para ninguém o que vocês viram. Porque foi a ressurreição de uma menina que de fato já estava morta, né? Que já tinha morrido. Mas Jesus não, ela dorme. Amém? Amém. Aleluia. Então, é interessante isso, querido. Às vezes, querido, não abra teu coração com qualquer um. Não abra teu coração com qualquer um, as tuas lutas, as tuas provas. Porque às vezes aquela pessoa, em vez de te dar ânimo, te dar força, te dar vigor, ela vai te derrubar. Ih, acabou. Terminou, não tem mais jeito, isso aí não tem mais solução, desiste, parte para outra. Então, às vezes, querido, você que tem fé, Amém. guarda a fé para você mesmo. Amém. E divide a sua fé com quem você sabe que tem fé. Amém. Amém? Não abre teu coração para qualquer um, não. Amém. Não vai andando no elevador e vai contando teus problemas para a vizinha que você nem sabe o nome. Aqui não tem ninguém assim. Amém? Interessante isso, né, queridos? De Jesus tirar as pessoas. Jesus, ele fala para a gente não entristecer o Espírito Santo.
Ele fala para a gente não apagar o Espírito Santo, não é? E às vezes a gente entristece o Espírito Santo com as nossas palavras. A gente apaga o Espírito Santo com as nossas palavras, com o que a gente fala, com o que a gente diz, com as nossas ações. Diz o Evangelho, queridos, que Jesus, em Nazaré, sua terra natal, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê, querido? Por causa da dureza de coração deles e da incredulidade. Ele era filho da terra. Eles viram Jesus crescer. Quem é esse aí agora que está dizendo que é o Filho de Deus? E ele não pôde operar muitos milagres. Amém? Amém. Então a gente que quer ver milagres, Amém. a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, com quem a gente compartilha a nossa fé. Amém? E hoje na vida de fé, eu vejo que é real. Tem coisas que eu não posso compartilhar com certas pessoas, porque não tem fé. Eu vou gastar meu tempo, se bobear, ela ainda vai tentar abalar a minha fé. Né? Isso foi uma coisa que eu vivi desde o princípio. Qual é a sua profissão? Pastor. Pronto, caíam de pau em cima de mim. Aí eu digo, quer saber uma coisa? Qual é a sua profissão? Sou médico. Não é mentira? Ah, doutor, pois não, o que o senhor deseja? Interessante, né, minha gente? Interessante, mas é assim que as coisas funcionam. E aqui, querido, para terminar, presta atenção. Estavam se falando isso aqui agora mesmo, né? Que Jesus fez coisas que ele já tinha feito antes. Tomou a criança pela mão. Mesmo ele fez com a sogra de Pedro. Jesus tomou a criança pela mão. Jesus disse, levante-se. Ela se levantou. Começou a andar, começou a caminhar. Jesus mandou, deem comida para ela. Veja só, querido, pequenas coisas. Pegar a mão de uma pessoa, você também pode pegar. Segurar a mão de uma pessoa que está passando por um momento difícil, apertar a mão dela e dizer, minha irmã, se levanta. Amém. Deus está contigo. Amém. Você não está sozinha. Amém, prossegue, continua, avança, vai em frente. E aquilo que Rafael falou aqui domingo passado, até ele repetiu isso, pequenas ações às vezes, querido, podem provocar um milagre. Amém? E aí eu fico pensando, querido, eu que sou pai, fico pensando em Jairo. Jairo era um pai. Ele vendo tudo isso acontecer debaixo dos olhos dele, será que Jairo não pensou com ele mesmo? E se eu não tivesse feito nada? E se eu não tivesse ido procurar Jesus? E se eu não tivesse me prostrado? E se eu não tivesse insistido com Jesus? E se eu não tivesse aguardado? Ah, está demorando muito, vamos embora. Amém, queridos? Amém. Eu fico pensando aqui em Jairo, queridos. Como é que Jairo disse assim, né? Deve ter pensado assim. Bendita decisão que eu tomei num dia de desespero. Glória a Deus. Estou imaginando aqui, Jairo. Talvez você se lembre, querido, de um dia de desespero que você viveu e tomou a decisão certa. A decisão que te trouxe livramento. A decisão que te trouxe escape. A decisão que tirou. Então veja como são importantes as nossas decisões. Como são importantes as nossas atitudes. Então, e se eu não tivesse feito nada? Posso imaginar Jairo. Você lembra uma situação que aconteceu na tua vida que não foi bacana?
Foi péssima. Aí você não é maluco que nem eu não, que fica pensando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Aí como diz, né? Se é conversa de maluco. É o que dizem, né? Mas então, querido, o que aconteceu, querido? Jairo viu um milagre acontecendo dentro da casa dele. Apesar de viver um momento de desesperador, um momento de vida ou morte, ele viu um milagre acontecendo dentro da casa dele. Será que isso também pode acontecer na nossa vida, minha gente? Amém? Amém? Amém. A gente vê, querido, que Jairo tomou a decisão certa, né? Amém. Ele chegou um momento em que ele disse, talvez, queridos, isso serve para alguns de nós aqui. Situações que a gente está vivendo hoje, está se esforçando para resolver, aí de repente cai uma ficha. Olha só Jesus que pode resolver isso. Você não consegue. Só Jesus resolve isso. E ele foi para onde, querido? Foi procurar Jesus. Glória a Deus. Porque ele viu que a situação da filha dela não ia haver solução da terra, de pessoas, de médico. A solução só Jesus tinha. Amém. E alguns de nós hoje, querido, vamos falar a verdade, também vivemos situações que a gente diz assim, só Jesus. Aleluia. Eu não tenho como resolver isso. Aleluia. Só Jesus pode resolver isso. Glória a Deus. Amém. E aí, queridos, eu queria encorajar você hoje Glória a Deus. a nós temos um momento de intercessão aqui. Amém. Por quem você intercede diante de Jesus? Vamos sair um pouco do nosso egoísmo, porque a gente só quer me dá. Não. Você que está vivendo uma situação desesperadora, uma situação difícil, você está tentando resolver já. A mulher com hemorragia, 12 anos, essa menina com 12 anos, que estava com uma enfermidade praticamente morta, né? E tanto a mulher como Jairo, eles foram a Jesus. E Jesus resolveu a situação. Então eu queria que nessa manhã, queridos, a nossa oração fosse por alguém que não está aqui. Ou pode até estar. Mas por alguém com quem você tem lutado, com quem você tem passado provações, lutas. Uma oração que você intercede. Talvez alguém da sua casa. Um milagre que você quer ver acontecer dentro da tua casa. Amém, querido? Amém. Né? Vou pedir a Deus que eu quero que Ele faça um milagre aqui nessa casa de oração. Amém. Amém, querido? Então, querido, fique de pé. A Bíblia tem exemplos, querido, de pessoas que foram abençoadas depois que elas intercederam por outros. A vida de Jó só mudou a sorte dele quando ele orou pelos seus amigos, entre aspas, que só o acusavam, só o criticavam, só o condenavam. Aí Jó orou por eles. E na hora que Jó orou por eles, Deus mudou a sorte de Jó. Queridos, quem Deus coloca no teu coração nessa manhã? Jairo, queridos, enfrentou tudo que ele teve que enfrentar por causa do amor dele pela filha dele que estava morrendo. Era uma situação de vida ou morte, era uma situação desesperadora. Talvez você esteja vivendo uma situação desesperadora.
E esse é o momento em que nós temos que tomar decisão. E a decisão mais certa é ir ao autor e consumador da nossa fé. E entregar essa pessoa aos cuidados de Jesus. Alguém diga glória a Deus. Então abaixe a sua cabeça. E eu digo mais, queridos, não precisa ser uma pessoa só. Podem ser várias pessoas. Várias pessoas que têm feito você sofrer, que têm feito você chorar, que têm feito você se desesperar, se angustiar. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é fonte de vida e refrigério na nossa vida. E nós nessa manhã queremos fazer que nem Jairo fez. Jairo, vendo que não tinha como ele resolver o problema da filha dele, ele procurou quem tinha a solução, que era Jesus. E nós nessa manhã, queridos, nós vamos a Jesus. Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha filha, os meus filhos, eu entrego nas tuas mãos. Aí você tem liberdade, meu irmão, de entregar nas mãos de Jesus. Eu não vou me desesperar, eu vou ter paciência de esperar, eu vou ter humildade de saber que o Senhor é soberano. Então, Pai, nós nessa manhã te agradecemos por essa palavra e entregamos nas tuas mãos, principalmente os nossos filhos e filhas. Entrega teus filhos, entrega tuas filhas nas mãos de Jesus. Talvez você venha tentando tanta coisa e quanto mais você fala, menos você consegue. Deixa com Jesus. Jesus, ele tem a solução. Jesus é que resolve. Você não precisa ficar brigando, discutindo, batendo boca, repreendendo. Entrega para Jesus. Então, Pai, nessa manhã, obrigado, Pai. Em primeiro lugar, obrigado porque essa palavra vem renovar a nossa fé. Vem renovar a nossa fé, especialmente de alguns de nós que temos ouvido palavras tão negativas, tão pessimistas, palavras de derrota, de fracasso. E a tua palavra vem nos renovar, porque o Senhor é o Deus do impossível. E querendo o Senhor, quem pode impedir? Então, Pai, nós entregamos nas tuas mãos nossos filhos, netos, nossa família. E entregamos nas tuas mãos também, Senhor, a nossa própria vida. A nossa vida também está nas tuas mãos. Nos dá força, Senhor, para prosseguir, avançar e provar da recompensa que o Senhor tem para aqueles que suportam os dias de desespero, que suportam os dias difíceis, mas não desanimam, perseveram na sua fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então abençoa o meu irmão, Pai, abençoa a minha irmã. Tira todo o cansaço, tira todo o desgaste, tira toda a tristeza, tira todo o desânimo, tira toda a dor, toda a doença, toda a aflição no corpo ou na alma e derrama sobre ele a chuva da tua bênção, da tua graça e da tua misericórdia. E que estejam próximos, Pai, os dias em que o meu irmão, a minha irmã, vai ver um milagre acontecendo dentro da sua casa. Pela fé, levante as mãos, dê graças a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua palavra. Que a gente volte para casa meditando na tua palavra e tomando cuidado com o que a gente fala, tomando cuidado com o que a gente diz, para não atrapalhar a obra que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida,
na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Que a gente volte para casa e que nós tenhamos uma semana debaixo da Tua bênção. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Você pode dar um abraço ao seu irmão, na sua irmã. Tenha bom ânimo, minha irmã. Prossiga, avance.